Paz do Senhor, meus amados queridos irmãos, muito boa tarde. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, irmão Osmar. Passando aqui para deixar uma breve reflexão bíblica em cima do texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 28, onde o autor da carta afirma categoricamente dizendo que Cristo ofereceu-se uma vez para tirar os pecados de muitos e ele aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Pode ler na sua casa Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Quando eu olho para este versículo do capítulo 28, no livro de Hebreus, nós temos aqui o autor da carta aos Hebreus, que é um autor desconhecido. Muitos sugerem que Paulo a escreveu, mas não podemos bater o pé e afirmarmos que foi o apóstolo Paulo quem a escreveu. Mas, sobretudo, sabemos quem foi o autor desta carta. Nos importa saber o que Deus, o autor da Bíblia Sagrada, quer falar conosco por intermédio desta carta. E este versículo aqui no contexto do capítulo 9 do livro da carta aos Hebreus, o autor está enfatizando aqui a primeira e a segunda vinda de Cristo. Pois veja bem o que ele diz. No versículo de número 28, ele diz que Cristo, ele ofereceu-se uma única vez para tirar os pecados de muitos. Isto está nos falando da primeira vinda de Cristo. Quando ele veio a essa terra, quando ele encarnou, quando ele tornou-se o ser humano, está nos falando do mistério da encarnação de Cristo. A sua primeira vinda, conforme João no capítulo 1 do seu evangelho, nos fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Conforme o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, onde ele diz aos Filipenses que haja na vida deles os sentimentos que houveram em Cristo e que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma humana e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então o autor da carta aos Hebreus, no versículo 28, na parte A, ele está dizendo que Cristo ofereceu-se uma única vez para tirar os pecados de muitos. Ele está nos lembrando da primeira vinda de Cristo, que teve por objetivo a redenção humana. Jesus Cristo veio a essa terra com a missão de salvar o homem perdido. A Bíblia diz em Lucas 19:10 que o Filho do Homem veio salvar e buscar aquele que se havia perdido. Portanto, esse foi o objetivo do Senhor Jesus Cristo na sua primeira vinda, quando ele veio a essa terra nascido de mulher, de uma virgem por nome Maria. A sombra do Altíssimo cobriu Maria e pelo poder do Espírito Santo ele foi gerado no ventre da mesma e ela concebeu e deu à luz ao Salvador do mundo. Então, a parte A está nos falando da primeira vinda de Cristo, que visou a salvação da humanidade, a redenção humana. E ele segue dizendo que este mesmo Cristo, que se ofereceu uma única vez para tirar os pecados de muitos, ele segue dizendo que ele aparecerá a segunda vez, que ele regressará a segunda vez. Agora ele já passa a nos falar da segunda vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, o retorno glorioso do Senhor Jesus Cristo nos ares, para buscar o seu povo, a sua igreja, a nossa viva e maior das esperanças de cada um de nós em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E ele diz, em João capítulo de número 14, ele diz que nos foi preparar lugar e que ele viria novamente e nos levaria para a casa do Pai. Então, meus queridos irmãos, este Cristo glorioso, este Cristo amado, que encarnou, que assumiu a forma humana, veio a essa terra, pagou pelos nossos pecados, morreu como homem, ressurgiu ao terceiro dia, foi assunto aos céus. O autor está afirmando que ele aparecerá a segunda vez àqueles que o aguardam para a salvação, ou seja, para a igreja. Nós quem o aguardamos para a salvação. Nós quem estamos aguardando o toque da trombeta e o retorno glorioso do Senhor Jesus Cristo nos ares, onde Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15. E ele vai nos dizer que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados, e todos nos encontraremos nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Então, meus irmãos, vale a pena esperar, vale a pena perseverar. Não é fácil, os dias são maus e vai se afunilar cada vez mais, mas nosso dever como cristão, como povo de Deus, é mantermos a lamparina acesa, é ter azeite na nossa lamparina, para que daqui um pouco, quando ouvir-se o grito dizendo que o noivo está às portas, que é chegado o noivo, nós estejamos preparados e saiamos ao encontro do Senhor. Então, nesta tarde, que Deus te abençoe.
Espero ter edificado a sua vida com essa reflexão bíblica e acrescentado a sua fé. Um grande abraço a todos. Deus vos abençoe em o nome de Jesus.